quando, durante um ato de campanha ao Senado, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi atingido por um atirador e morto. Ele morreu cerca de 5 horas depois do atentado. A morte do ex-primeiro-ministro foi confirmada. A gente conversa agora, então, para saber das implicações, dos efeitos desse atentado no Japão, com Alexandre Uehara, coordenador do Grupo de Estudos da Ásia, da ESPM. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada por atender a gente, professor. Olá, boa tarde, Adriana. Eu que agradeço o convite. Professor, vamos começar falando da figura, do que representa para todos os japoneses, para o país, Shinzo Abe, porque ele foi o primeiro-ministro mais longevo, representava uma renovação econômica, deu um fôlego e uma esperança ao Japão ali por volta dos anos 2010, 2012, quando ele volta, né, novamente a ser primeiro-ministro do país, e ele tinha uma popularidade muito alta. Essa notícia hoje surpreendeu e deixou o país estarrecido, né? Sim, é verdade. Bom, temos vários fatores aí que fazem com que essa notícia acabe criando uma comoção no Japão. Como você falou, ele foi um primeiro-ministro muito popular no país. Quando ele assume lá em 2012, ele chega com propostas muito heterodoxas de renovação da economia japonesa, porque o Japão passava por um período de deflação, e então ele traz ali propostas de criar inflação no Japão, de fazer com que aumentasse os gastos públicos para reativar a economia japonesa, dar maior dinamismo. Então são políticas assim ousadas que foram trazidas por ele, que trouxe algum resultado. Além disso, ele tinha uma forma de comunicar que fazia com que ele fosse muito popular. Aqui para nós brasileiros, eu creio que todos lembram do final das Olimpíadas, quando ele aparece lá no meio do Maracanã com um chapéu do Mário, né? Então ele realmente tinha um carisma muito grande. Então o fato de ter acontecido com ele, ter esse carisma, de ele ter sido uma pessoa importante na política japonesa, tanto é que ele era nesse momento o chefe, né, da maior facção do Partido Liberal Democrata, que é o maior partido do Japão, tudo isso acaba causando a comoção no Japão. Professor, antes da gente partir para o impacto internacional dessa morte, desse assassinato, queria falar com o senhor também, ou perguntar a respeito do impacto social no Japão, né? Óbvio que o impacto político é enorme, porque o Shinzo Abe é um dos principais nomes da política do Japão em toda a história, por tantos motivos e por esses aí citados pelo senhor também, mas queria falar do impacto social, né? O índice de homicídio no Japão é muito baixo, é baixíssimo se a gente comparar com o do Brasil, por exemplo, e ainda assim ele foi morto por um atirador, né? Por uma arma de fogo. O impacto social também vai ser grande no Japão? Eu creio que sim. Como eu vinha falando dessa comoção, talvez o que venha, de fato, ter uma maior repercussão, ainda estamos no campo das especulações, mas no Japão, exatamente por causa dessa sensação de segurança, as pessoas andam muito despreocupadas, né? Quem já teve a oportunidade de ir ao Japão, de viver lá como eu vivi, é um país em que você não tranca os carros, né? Você sai do carro e deixa a chave na ignição, com as janelas abertas, as portas das casas ficam abertas. Então, a preocupação com criminalidade, com violência é muito baixa. Então, causa realmente muito espanto ver, né, esse episódio, primeiro de um ataque e segundo por armas de fogo, né? Como você disse, armas de fogo no Japão praticamente não existem, né? É muito difícil você ter arma de fogo no Japão, pela regulamentação, pela lei no país, e inclusive essa arma que foi utilizada, né, pelo criminoso foi uma arma doméstica, né, que foi feita em casa, artesanal. Então eu creio que isso vai fazer com que os japoneses sintam de fato um impacto muito grande. E agora, provavelmente, como eu vinha mencionando, as campanhas políticas talvez sejam cercadas um pouco mais de segurança, né? Porque até agora não havia essa preocupação, mas nesse caso eu creio que isso pode sim gerar um pouco maior, uma preocupação maior com a segurança dos políticos no país. E professor, o reflexo político disso dentro do país pode ser imediato e sentido já nas próximas eleições, porque as eleições estão marcadas agora, para esse domingo, não é isso? Perfeito, perfeito. As eleições, temos as eleições para a Câmara Alta no Japão, que seria o Senado aqui no Brasil, e nesse momento ele estava em plena campanha, dado, a gente percebe novamente a importância dele, porque ele estava em campanha para os candidatos do seu partido,
e foi nesse episódio que ele acabou sofrendo esse atentado. O que pode acontecer é que esse episódio acabe causando essa comoção no Japão e o partido PLD, que é o Partido Liberal Democrata, acabe até se fortalecendo. Já é um partido forte, tem a maioria no parlamento, e havia uma expectativa se o partido conseguiria ou não manter as suas cadeiras e manter a liderança, mas é provável que esse evento, né, acabe causando um fenômeno de empatia, de certa comoção social e acabe até favorecendo o partido do governo neste momento. Professor, agora sim, falando da política internacional, né, o Shinzo Abe era um político muito carismático, o senhor já disse, internamente, mas também um político de trato fácil com outros líderes no mundo, né? Ele aproximou o Japão de diversos outros países justamente por esse trato fácil, essa personalidade um pouco mais descolada, inclusive, que ele tinha, né? Mesmo fora do governo, ele tinha esse papel de trato com outros líderes, esse trato já vindo desde o início dos anos 2000. Vai ser difícil para o Japão encontrar uma outra liderança que permita esse trato fácil com outros líderes do mundo? Sim, de fato, eu diria que nas duas primeiras décadas desse século, nós tivemos dois políticos no Japão que tinham um perfil diferenciado, né, em relação ao padrão japonês, que seria o primeiro-ministro Koizumi, que foi primeiro-ministro no começo do século, e depois o Abe, agora, que inclusive foi chefe de gabinete do Koizumi, então trabalharam juntos também, e ambos tinham esse perfil mais popular, mais carismático, de uma liderança forte, né, porque veja que, como eu falei, o Abe ele trouxe políticas para o Japão que eram heterodoxas, e que normalmente os japoneses são mais conservadores, e ele teve a ousadia, então, de propor algumas políticas renovadoras para o Japão, que inclusive ficaram conhecidas, até acabou ganhando o nome dele de Abenomics, né, que é a economia, e o próprio nome dele que é o Abe, mostrando, então, essa personalidade que ele tinha e a capacidade que ele tinha de articular. Professor, só para a gente confirmar aqui para o nosso ouvinte a informação, assim que houve esse atentado, em qual, ao mesmo tempo que o ex-primeiro-ministro era socorrido, a polícia imobilizou o suspeito, que foi identificado como Tetsuya Yamagami, um homem de 41 anos, e um homem com esse mesmo nome pertenceu à Marinha, fez parte dos quadros da Marinha japonesa entre 2002 a 2005. Isso chamou também muito a atenção, especialmente de todos os jornalistas aqui, foi um tiro muito certeiro, né? O atirador atingiu o ex-primeiro-ministro direto no pescoço, não teve chance de recuperação, de resgate, e aí veio a informação, que ainda não está confirmada, de que se é realmente esse homem que pertenceu à Marinha ou se é simplesmente uma coincidência de nomes. Agora, tudo indica, professor, que não é um ato político, parece muito mais um ato isolado desse homem que foi preso, né? Sim, até pelas declarações que nós já obtivemos informações, né, da pessoa que fez o atentado, ele acabou declarando que não foi um ato político partidário, vamos dizer assim, né, na medida em que não era contra o partido, mas era em relação à pessoa mesmo do Abe, e aí, havendo essa vinculação dele com as forças militares japonesas, aí também é o campo da especulação, a gente não tem muitas informações ainda, mas talvez um aspecto da sua insatisfação, né, dessa pessoa que fez o atentado, pelo fato de que o ex-primeiro-ministro Abe, ele tinha entre as suas plataformas políticas fortalecer a área militar do Japão, inclusive reformulando a Constituição japonesa, modificando a Constituição no seu artigo 9º para que o Japão pudesse atuar militarmente fora do seu território, mas infelizmente ele não conseguiu fazer essa modificação, né? E eventualmente essa incapacidade, essa impossibilidade de ele mudar a Constituição, talvez tenha sido um dos fatores que tenha motivado esse atentado, pelo fato da pessoa ser da área militar e neste momento estar fora, né, da área militar. Talvez ele tenha atribuído essa situação da vida dele, pessoal, à impossibilidade de modificação da Constituição. Quer dizer, isso são especulações, mas é uma possibilidade. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o professor Alexandre Uehara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais da ESPM, especialista em Ásia, especialista no Japão. Professor Uehara, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde.